Bem-vindos ao Parlamento. O tema do programa de hoje é, de novo, a situação do Grupo SATA. O Partido Socialista, no início dos trabalhos deste mês de dezembro, promoveu um debate de urgência, uma vez que considera que o processo de privatização, que entretanto conheceu alguma evolução, está a ser mal conduzido e pretendiam explicações sobre o mesmo. E para debater este assunto, convidamos os deputados Carlos Silva, do Partido Socialista, Paulo Simões, do PSD, Francisco Lima, do Chega e Pedro Pinto, do CDS. Senhores deputados, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por aqui estarem. Deputado Francisco Lima, que avaliação é que faz a todo este processo de privatização? Nós fazemos, antes de mais, boa noite ao Roberto, aos meus colegas de debate e cumprimento aos açorianos que nos estão a ouvir lá em casa. Começando por aqui, o que nós vemos aqui é uma desgraça. Nós o que vemos aqui é dois partidos ou dois blocos políticos que passam culpas um ao outro e estão preocupados em salvar a SATA. De facto, o Chega já não está muito preocupado em salvar a SATA. Já está mais preocupado em salvar os açorianos, que a SATA vai nos levar à desgraça. E, portanto, foi aqui invocado várias razões, mas o que há aqui é má gestão. E a raiz de fundo, e má gestão porquê? Porque os prejuízos acumulam-se, porque o ano de 2024 foi, de facto, um ano de uma desgraça, e quando aqui se diz comparado com a governação do PS, que foi muito má, esta, em 2024, ainda foi pior, que era o ano que se devia vender a SATA, quando eu tenho uma casa para morar, uma casa para vender, eu vou pintar a casa, pôr a casa bonita, eu não vou largar uma à casa. Ora, 2024 fizeram aumentos salariais, alguns grupos profissionais, de mais de 35%. Foi a ACMIS, porque havia uns parados, avarias, má gestão, foi mudanças de administrações, foi isso tudo. E, portanto, a SATA ficou em péssimo estado, um recorde de prejuízo. Ora, como é que um comprador quer uma mercadoria completamente estragada? E, portanto, a SATA está numa situação terrível. E quando se diz as guerras, atenção, tem as guerras, tem tudo e um par de botas, mas tem uma coisa, os fluxos turísticos para os Açores foram os maiores de sempre. Portanto, há uma procura. Portanto, se há uma procura, se a SATA transportou, e, por exemplo, em 2024 são os dados que temos, um crescimento enorme a transportar os passageiros, portanto, houve um crescimento enorme. Então, se houve um crescimento, mais passageiros transportados, ainda mais prejuízo que teve. Portanto, isso não se percebe. Portanto, isto é um fenómeno que nós temos denunciado. Quem diz a SATA diz a TAP, e diz, atenção, um necrotério de empresas que já fecharam na Europa. Portanto, as empresas de aviação não conseguem subsistir num mercado liberalizado, num mercado concorrencial, num mercado altamente especializado. Não tem gestores, não tem capital, há interferência política, porque nós vemos aqui as rotas deficitárias, mas é assim, nem os próprios deputados sabem quais são as rotas deficitárias, porque é segredo comercial. Portanto, é um segredo comercial, ninguém presta contas a ninguém. Agora foi aprovado no Parlamento a questão da Comissão de Economia, mas também, se a informação for incompleta, pouco vamos fazer. E agora o que é que o Governo faz? Anuncia o comprador não vai pagar nada pela SATA, e quando se diz que são 735 milhões, foi dito aqui pelo meu colega, que vai ter que assumir esse passivo, mas ainda tem os passivos que, entretanto, se isso for para o fim do ano que vem, eu acho que isso vai chegar a 800 milhões. Ou seja, quem vai comprar, basicamente não vai pagar nada. Eu não acredito que vai pagar nada, vamos se ver livre de uma gangrena, os açorianos vão se ver livres, e agora vamos ver se não vai ser a SATA Açores a ficar com funcionários, a ficar com prejuízos decorrentes desse processo de privatização. A questão do handling, o PS está aqui já a falar em reverter, reanalisar. Meus amigos, temos que privatizar, acabou. Sim, a União Europeia disse que tem que privatizar. Porque é mais eficiente, uma empresa privatizada, privada é sempre mais eficiente. Portanto, nós não vamos pôr outra vez base em empresas públicas para acumular mais prejuízo. São os contribuintes que pagam. Essa questão de que o handling, que foi dito aqui, o handling não custa nada. Porque privados, tem que se pagar aos privados. Então, mas quem é que paga os ordenados? E depois quem é que vai pagar também os prejuízos resultantes do sindicalismo agressivo que temos no país? Portanto, é um fenómeno que existe nas empresas públicas e neste mercado somos muito claros. Nós queremos era que a SATA já tivesse sido privatizada. O Chega, quando teve representação parlamentar em 2020, disse logo. Em 2021 já disse, fechem a SATA. Fechem a SATA. O fechar a SATA tinha evitado esses prejuízos estratosféricos. E, portanto, não houve coragem política, porque esses partidos
PS e PSD, são partidos muito socialistas. Na coligação tem outros partidos, eventualmente com ideologia mais de direita, mais para a privada, mas não se conseguiram impor. E a realidade é que nós temos aqui uma situação em que não se vê grande vontade, nem deste governo, nem dos governos socialistas, em privatizar nada. E, portanto, como não têm vontade de privatizar nada, vão arrastando os pés. Na linguagem popular, vão fazendo de contas que estão a fazer alguma coisa, e se não fosse a União Europeia, nós íamos continuar com a SAT e com as TAPs e com as empresas falidas todas, porque nós não íamos fazer nada. E os açorianos daqui a dias, por isso é que não recebem a tempo e horas, por isso é que não há investimento, por isso é que há pobreza, por isso é que vão ter que emigrar, e por isso é que qualquer dia querem apanhar o avião e não vão ter SAT e se calhar não vão ter outras alternativas. E isto é que é dramático para nós. Sr. Deputado Francisco Lima, eu colocava-lhe também esta questão dos pressupostos, há pouco depreendido das suas palavras que via com bons olhos quer a privatização da Azores Airlines, quer também a privatização do handling da SATA. Portanto, não concorda minimamente com esta questão das alterações dos pressupostos à Comissão Europeia. Bom, quer dizer, essas alterações têm que ser feitas porque houve o atraso. E a gente tem que repor aqui também a verdade histórica, que foi este governo que considerou que o preço que o consórcio apresentou era insuficiente, porque a SATA valia mais. Com mais prejuízo. E, portanto, o que é que acontece? Disse que ia vender por um preço superior, quando na prática vai ficar pior. Portanto, o governo também se enganou. Portanto, enganou-se e atrasou. E mesmo essa questão que aqui o deputado Paulo Simões disse, não é só tomar um café e dizer aqui que dá 1.000 milhões. Mas qual é o estudo que o governo apresentou a dizer que a SATA tiver que parar, vai dar 1.000 milhões de prejuízo? O seu secretário diz que é um mundo novo, não conhece. Foi questionado qual era o impacto que teria em termos orçamentais. É um mundo novo, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Portanto, não há nenhum estudo. Aliás, nós nem se consegue saber as rotas deficitárias e agora o governo sabe quais são as consequências económicas ou financeiras de parar a SATA. E quando a gente fala parar a SATA, tinha sido logo em 2021. Tinham, privatizado naquele ano ou mesmo encerrado a operação. E há várias formas de encerrar. Porque quando a gente diz, isto é uma desgraça, a Sabena, uma empresa belga, faliu em 2001, por exemplo, com 2.000 milhões. A Swissair também encerrou, a Alitalia, a Australian Airlines, Air One, também uma empresa italiana, Darwin Airline. Tem mais de 200, ou seja, isso é normal, encerrar companhias aéreas. Aliás, é o mais normal, as empresas pequeninas encerrarem, serem absorvidas pelas maiores, porque não têm escala económica e, portanto, nós estamos aqui a lutar contra aquilo que é uma realidade económica mundial. E em relação ao handling, isso é quase como houve a privatização da ANA, que o negócio é que possa ter sido ruinoso, foi na altura da Troika, foi uma venda forçada, uma venda em salto, que a ANA obteve lucros fabulosos, porque o país estava falido, intervencionado, mas tirando essa parte aí, do preço de salto, que eu saiba, não houve nenhuma calamidade, os funcionários que estavam na ANA estão a trabalhar para a Da Vinci, para a empresa francesa, alguns estão muito satisfeitos em termos salariais, e portanto aqui o handling também, eles vão precisar de trabalhadores, não vão fazer com robôs, que eu saiba ainda, não descobriram robôs para fazerem o serviço do handling. Qualquer dia, mas não por enquanto. Portanto, conclusão disto tudo. Nós, quando temos que fazer uma limpeza na casa, não convém deixar muitos sítios por limpar, no sentido que é aproveitar e privatizar o handling, porque senão vai dar outra vez prejuízo, depois vai ser a empresa pública, porque o problema de raiz é o Estado não pode gerir empresas. O Estado não pode ter empresas sujeitas à concorrência, porque os preços praticados, o preço que consegue, com as regras... Não há concorrência, mas é mais fácil ter uma concessão, isso não funciona, não vai funcionar, vão pôr lá políticos a gerir aquilo, ex-políticos, placas giratórias, taxas, amigos, é sempre a mesma conversa. A história repete-se, e repete-se sempre no mau sentido, e portanto nós com esses prejuízos todos, com essa forma como o Governo Nacional tem de gerir este Governo e o Governo Socialista, e se vier algum, queira tudo na esfera pública, é assim que vai acontecer. Porque nós não temos só um problema de gestão da SATA. O problema da gestão da SATA, da má gestão e do prejuízo é pelo tamanho. Se a gente for ver as empresas também mais pequenas da esfera pública, está tudo mal gerido, tudo falido, tudo subsídio dependente. E, portanto, é esse paradigma que alguns partidos continuam a insistir, o paradigma da coisa pública, empresa pública, e isso já não funciona no mundo real. Portanto, nós temos que ser honestos com os açorianos e dizer, esse modelo não funciona. A própria República vai vender a TAP, depois de ter feito uma reversão que custou milhares de milhões aos portugueses.
e, portanto, vai fazer a privatização. Na altura chegamos a falar, ainda o ano passado se falou nisso, não foi possível, e chegou a haver governos, como há agora, da mesma cor política, do processo da TAP, as Azores Airlines, portanto, a SATA Internacional, e a TAP de serem feitos em conjunto. Por vistos havia uma dificuldade, se calhar era mais fácil vender a TAP e a SATA Internacional em conjunto. Isso não foi possível, não sei se não houve conversações, se foi a União Europeia que não permitiu, mas teria se calhar sido um bom negócio para nós todos, porque se a SATA parar, e parar de uma forma abrupta, se calhar a gente vai precisar dos serviços da TAP, até porque, não é por nada, mas esta questão da SATA, já o próprio Governo Regional não acredita nela. O seu Vice-Presidente, há pouco tempo, disse que tinha melhores relações com a TAP do que tinha com a SATA. Portanto, quando o Vice-Presidente do Governo também já não tem boas relações com a SATA. Não foi bem isso que ele disse. Não foi bem isso, mas... Que a TAP tratava melhor do que a SATA. O tratar melhor é porque tem rigor. Está só a confirmar aquilo que Não, tem a ver com rotas. Assim como houve aí a questão dos voos para o Natal, portanto, o reforço dos voos para a terceira, que também se enganaram. Ou seja, são atrapalhadas que eu acho que dentro do próprio Governo Regional isto é um incómodo. E foi dito aqui no debate que houve hoje, é um elefante no meio da sala. Portanto, a gente quer esconder o elefante, todos de uma maneira, outros de outra, mas isto, de facto, é incontornável. A União Europeia é clara em relação a isso. Tem que ser privatizado ou encerrado. Vamos adiar, vamos ficar com mais dívida. Eu quero apostar, e faço aqui uma aposta, infelizmente, para os açorianos. Isso, quando fechar, não faz com 700 milhões. Isso vai chegar nos 800 milhões. É o preço que vamos ter que pagar. Sr. Deputado Francisco Lima. Bom, isto ficou claro aqui. Nós não temos um gosto especial em dizer essa situação, uma das soluções que será o encerramento. Esperemos que haja sucesso nessa privatização, esperemos que haja o mínimo de danos possível, quer para os contribuintes, o que já não acredito, quer para os açorianos e para a mobilidade, porque nós estamos em ilhas e realmente para sairmos daqui para fora e para os turistas que cá chegarem precisamos de uma companhia, mas como também foi aqui dito e reconhecido, a própria SATA Açores, a SATA Interilhas, também não tem condições de modernização, de investimento e eu acredito que mais ano, menos ano, nós não na dimensão da SATA Internacional, mas numa dimensão média ou média pequena, vamos ter que repensar também, se calhar, uma privatização da SATA Interilhas. Como se fez aos hospitais, temos vários exemplos, e autoestradas, portanto, vias rápidas, as chamadas escudos, em São Miguel e até um hospital em Agradorismo, de haver alguém que tenha capital para modernizar os aviões, porque hoje em dia um avião moderno consegue poupar combustível, consegue ter uma eficácia muito maior do que os aviões obsoletos, vão ficando obsoletos. Aliás, a SATA tem aviões que já estão descontinuados. E como estão descontinuados, não há peças, ficam parados, têm que fretar os chamados ACMIs, os famigerados ACMIs, porque dão um prejuízo estratosférico e, portanto, quer queiramos, quer não, nós vamos ter que enfrentar essa realidade. E essa realidade não é com cosmética e com meias culpas, ou passa-culpas, que há aqui sistemas de governação que insistem na coisa pública, que é empresas públicas, deficitárias, falidas, subsídio-dependentes e, claro, não talvez agora, porque os próprios administradores é que estão a sair embora, sabe-se lá porquê, mas a questão é que no passado a SATA chegou a esta situação por muita má gestão, muita politização, desde rotas para satisfazer determinados interesses. O próprio agora ex-presidente da SATA, disse que a SATA sempre chegou a ser uma incubadora de interesses instalados, portanto, servia de barriga de aluguer. O Dr. Rui Coutinho disse isso. Disse exatamente isso. E, portanto, servia de barriga de aluguer é porque alguém interferia politicamente nas rotas. Ele disse isso é porque tinha conhecimento. Eu nunca fui administrador da SATA. E, portanto, nós estamos pessimistas e queremos ser o mais realistas possível. E o realismo é privatizar ou então encerrar. Senhores deputados, muito obrigado. Terminamos o nosso tempo. Agradeço mais uma vez por terem estado aqui. A SATA é um dos temas incontornáveis deste programa. Nos últimos tempos temos tido como tema, precisamente, no Parlamento, a situação do Grupo SATA. Com certeza que no próximo ano voltaremos em alguns programas a falar precisamente sobre isso, num ano que poderá ser decisivo, aliás, para o futuro do Grupo SATA. Terminamos por aqui o programa de hoje. Estamos de regresso
regresso na próxima semana, naquele que será o último programa de 2025. Tenham uma boa noite e até para a semana.